em mais um bloco com mais questões e ainda dentro do capítulo dos atos processuais. Eu quero fazer agora com vocês uma questão envolvendo o tema das nulidades. Vamos lá? Olha só, uma questão aqui de 2022 da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, que narrou o seguinte: sobre as nulidades no processo civil, é correto afirmar que: letra A. Caso o Ministério Público não seja intimado a acompanhar o feito em que deve intervir, isso lá nas hipóteses do artigo 178, né? Caberá ao juiz decretar a nulidade de ofício, independentemente da manifestação do órgão ministerial e da demonstração de prejuízo. Não. Na verdade, o artigo 279, parágrafo 2º, ele prescreve justamente o contrário, né? Ele lembra que se o juiz notar que o Ministério Público não foi intimado para intervir, lá naquelas hipóteses do 178, interesse de incapaz, interesse público e social, ou litígio coletivo pela posse de terra rural, haverá então a intimação do MP para que ele se manifeste sobre a existência ou não de prejuízo. E, nesse caso, havendo prejuízo, aí sim o juiz poderá declarar a nulidade. Então, bem errada aqui essa alternativa, quando diz que o juiz agirá de ofício, independentemente de manifestação do MP e da demonstração de prejuízo. Artigo 279, parágrafo 2º. A letra B diz assim: mesmo que possa decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz deve pronunciar a nulidade, mandando repetir o ato ou suprir-lhe, né? Bom, aqui a gente tem uma norma do artigo 282, parágrafo 2º, pessoal, que desdiz essa letra B, né? Porque o código é muito claro ao dizer que se o juiz puder decidir o mérito a favor da parte que se aproveitaria de uma eventual declaração de nulidade, ele então não determinará a repetição do ato, nem tampouco suprir-lhe a falta. Veja, imagine uma hipótese para a gente continuar contextualizando com o Ministério Público. A gente acabou de dizer que há algumas hipóteses em que o MP tem que ser intimado a fim de que possa intervir. Imagine uma situação em que ele não foi intimado, o processo transcorreu totalmente sem a sua participação, o que seria, em princípio, caso de nulidade, mas o juiz percebe que, por exemplo, em se tratando de uma causa envolvendo interesse de incapaz, o mérito será decidido naquele momento, a sentença será proferida em favor do incapaz. Então veja, o juiz nesse caso, ele não vai determinar ou não vai declarar a nulidade de atos processuais, justamente porque o mérito poderá ser decidido em favor daquele que se aproveitaria da declaração de nulidade. Quem se aproveitaria da declaração de nulidade? O incapaz, né? Porque, em princípio, o MP ele está ali como fiscal da ordem jurídica, notadamente em função ou em favor do incapaz. Então, seria um bom exemplo. Deixa eu ver se a letra C está melhor. Em relação às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, não há preclusão, mesmo que a parte deixe de alegá-las na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos. Veja, cuidado, está correto, mas aqui certamente alguns ficaram em dúvida e eu explico por quê. Aqui a gente vai partir do artigo 278. Veja, o Código diz de fato que quando competir a parte arguir a nulidade, se ela não o fizer na primeira oportunidade, isso vai dar ensejo à preclusão. Agora, de fato, como disse a letra D, não há que se falar em preclusão em se tratando de nulidades que o juiz deva decretar de ofício. Então, ainda que a parte deixe de alegá-las na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, não haverá preclusão, é o que se entendeu aqui nessa letra C, por se tratar de uma matéria conhecível de ofício. Só me vem, assim, de certa forma, uma dúvida em relação a essa letra D, quando a gente contextualiza o que ele quis dizer com a questão da nulidade de algibeira. Por quê? Porque, segundo alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça, se a parte ela deixa de alegar a nulidade na primeira oportunidade que lhe compete falar nos autos,
ocorre ali, pela própria ideia da boa-fé objetiva, a perda da oportunidade do reconhecimento daquela nulidade. E há alguns julgados do STJ que entendem que, em caso de nulidade de algibeira, há preclusão até mesmo quando se trata de uma matéria conhecível de ofício, até quando se trata de um vício que seja de ordem pública. Mas aqui eu acredito que o foco foi o artigo 278 e dentro de uma linha mais tradicional, mais clássica, segundo a qual, se trata de matéria que o juiz deve decretar de ofício, não haverá preclusão, mesmo que a parte não a alegue na primeira oportunidade. A letra D tem que estar errada, né? Vamos ver? Ela diz assim, que quando a lei prescrever determinada forma, o juiz não poderá considerar válido o ato, se realizado de outro modo, alcançar sua finalidade. Então, bem fácil essa aqui. O artigo 277 nos faz apenas cortar esse não aqui, né? Quando a lei prescrever determinada forma, mesmo que o ato seja, portanto, solene, ele será considerado válido se, embora realizado de outro modo, alcançar a sua finalidade. Então, o 277 deixa, de fato, essa alternativa bastante equivocada. Tá ok? Então, algumas questões aqui envolvendo o tema das nulidades. Vamos ver o que nos reserva essa próxima questão aqui do TJ de Alagoas, em que foi narrado o seguinte, que o autor, em sua petição inicial, formulou um pedido principal de restituição do seu automóvel que estava na posse do réu e que lhe custou R$100.000. Todavia, ante o receio de que esse pedido não fosse mais passível de acolhimento, formulou um pedido subsidiário de perdas e danos no valor de R$100.000. Fixou o demandante, então, o valor da causa em R$200.000, resultado da soma dos valores dos dois pedidos, 100 mais 100. Nesse quadro, e aí, agiu correto ou incorretamente o autor? Veja, a letra A diz assim, que agiu corretamente o autor, pois no caso há uma acumulação simples e o valor de R$200.000 representa a soma dos dois pedidos. De fato, se tratasse de uma acumulação simples, o valor da causa seria a soma dos pedidos. Mas, a toda evidência, aqui não estamos diante de uma acumulação simples, mas aqui estamos diante de uma acumulação subsidiária, né? Em que o juiz ele acolhe o pedido posterior, no caso a indenização por perdas e danos, em não acolhendo o pedido anterior. Ele analisa o pedido B se não puder conceder o pedido A. Então, fica muito claro que aqui não se trata de acumulação simples, razão pela qual não se pode falar em soma dos pedidos. A letra B também diz que agiu corretamente o autor, pois a fixação do valor da causa é livre, podendo o autor atribuir o valor que entender correto, e se o réu entender, vai impugnar. Não, claro que não. O artigo 292 do CPC traz uma série de fórmulas para cálculo do valor da causa, então não há nem de longe aqui essa tal liberdade. Vamos ver. A letra C, por outro lado, diz assim, agiu corretamente o autor, pois a acumulação sucessiva, no caso, importa na soma dos valores de todos os pedidos. Veja, aqui a acumulação não é sucessiva. O que é a acumulação sucessiva? É aquela em que o juiz ele só analisa o pedido posterior se ele acolher o pedido anterior. Por exemplo, declaração de paternidade cumulada com alimentos. Isso é uma acumulação sucessiva. Ele só analisa o B se conceder o A. Aqui, no caso, a gente tem acumulação subsidiária, em que o juiz ele vai analisar o pedido B em não acolhendo o pedido A. E, nesse caso, o valor da causa, como a gente vai ver, né, teremos que encontrar aqui numa das alternativas seguintes, corresponde ao valor do pedido principal. Então, vamos ver se é a D. Agiu equivocadamente o autor, pois na acumulação subsidiária, o valor da causa, aqui já começou bem, né, deve corresponder apenas ao valor pretendido no pedido principal. Perfeito.
O artigo 292, inciso 8, diz isso, que em havendo cumulação subsidiária de pedidos, o valor da causa corresponde ao valor do pedido principal, que nesse caso era os R$100.000 relativos ali à entrega do bem. A letra D diz: agiu equivocadamente o autor, começou correto, né? Pois no caso há uma acumulação alternativa. Não. A acumulação alternativa é quando o autor formula 2 ou mais pedidos para que o juiz acolha qualquer deles. Definitivamente aqui não é uma acumulação alternativa. Se fosse, o valor da causa seria relativo ou seria correspondente ao bem de maior valor, mas não é, de fato, uma acumulação alternativa. E com esse último tema aqui dos atos processuais, né, que é o tema do valor da causa, a gente encerra assim, um certo módulo aqui dentro do nosso curso, para que a gente agora passe para um outro capítulo, tratando de algumas questões sobre um tema cuja importância dispensa apresentação, que é o tema das tutelas provisórias. Tema sempre muito bem-vindo, tema certamente, né, que está ali entre os 3 mais cobrados das provas recentes. Difícil uma prova passar sem tratar de algum ponto das tutelas provisórias. O primeiro ENAM tratou de cautelares, então sempre de olho nos temas envolvendo os artigos 294 a 311. Vamos nessa? Então, só confirmei aqui, letra D. Vamos passar para essa questão aqui de 2021 da prova do TJ do Paraná. Vamos ver o que ela nos traz. Sobre as tutelas provisórias, me ajudem a encontrar o que é correto afirmar. Letra A. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa, ou, quando antecedente, ao juízo do foro do domicílio do réu. Na verdade, aqui quem vai nos ajudar é o artigo 299, que trata sobre competência para analisar o pedido de tutela provisória. Veja, a tutela provisória será requerida ao juízo da causa. De fato, se a gente estiver pensando numa tutela provisória incidente, ela é requerida ao juízo da causa. Agora, quando antecedente, foi dito ao foro do domicílio do réu. Não. Quando antecedente, ela será apresentada para o juízo competente para conhecer do pedido principal. Então a gente tem que se fazer uma pergunta. Se eu estou, por exemplo, propondo uma cautelar de arresto antecedente, eu tenho que me perguntar, quando eu for formular o pedido principal, qual será o juízo competente? Será o juízo da vara de registros públicos? Então a cautelar antecedente tem que ser dirigida à vara de registros e não ao foro do domicílio do réu, tá bom? Letra B. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Correto, né? O artigo 296, parágrafo único, lembra que as tutelas provisórias elas podem ser a qualquer tempo modificadas ou revogadas, mas elas conservam sua eficácia no curso do processo, inclusive durante eventual período de suspensão do feito. Então, em que pese, marcadas pela provisoriedade, marcadas pela precariedade, as tutelas provisórias conservam sua eficácia durante o processo, inclusive em períodos de suspensão. Então, correta a letra B. Vamos achar o erro das outras. Letra C. A tutela de urgência de natureza cautelar não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Cuidado, esse tema aqui a gente vai responder com o auxílio do artigo 300, parágrafo 3º. De fato, existe um requisito para a tutela provisória de urgência, que é o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão. Agora, esse requisito ele é exigido apenas para a tutela antecipada. A tutela antecipada não será concedida em caso de provável ou em caso de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Esse não é um requisito para cautelares, por isso que está errada a letra C, porque trouxe o artigo 300, parágrafo 3º para o contexto da cautelar, o que, de fato, não é
correto, tá bom? Maravilha. Então vamos ver a letra D. No caso de pedido cautelar antecedente, o pedido principal deverá ser deduzido por ação própria. Não. Sabemos que o artigo 308 caput do Código de Processo, ele fala que, deferida e efetivada uma medida cautelar, o pedido principal deverá ser formulado no prazo de 30 dias nos mesmos autos. Prazo de 30 dias úteis a propósito, como vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça. E não por uma ação própria, né, como era no Código anterior, que você tinha a ação cautelar e aí depois era ajuizada uma ação principal para formular o outro pedido. Então agora é nos mesmos autos e não por ação própria. Deixa eu ver o erro da E. A decadência do direito não acarreta a responsabilização do requerente por eventual revogação da tutela de urgência já efetivada anteriormente à aprovação da sentença que reconheceu aquela, né, a decadência. Está errado por quê, pessoal? O artigo 302 traz algumas hipóteses de responsabilização civil daquele que pleiteia, obtém e efetiva uma tutela de urgência. E uma das hipóteses de responsabilização civil pela realização e pela efetivação, melhor dizendo, da tutela de urgência é a do 302, inciso 4, que é quando a parte efetiva uma tutela de urgência e depois o juiz reconhece a prescrição ou a decadência, tendo ali, portanto, uma sentença desfavorável. Como o reconhecimento da prescrição ou da decadência vai certamente gerar a cessação da eficácia da medida, que será revogada, isso então dá à parte contrária, dá ao réu o direito de requerer, né, alguma indenização pelos eventuais prejuízos sofridos. Há uma responsabilidade do autor por esses prejuízos, responsabilidade essa que, segundo o STJ, é objetiva, é uma responsabilidade que independe da apuração de dolo ou culpa pela parte. Ok? Então, de fato, aqui nessa nossa questão, correta a letra B de bola. A próxima questão, uma prova aqui da magistratura de Santa Catarina, em que se conta a história da Mariana. Veja, a Mariana, que é titular da marca ABC Floripa Summer, e tomou conhecimento de que a empresa Eventos de Surf e Moda Praia Limitada realizaria um evento de verão que começaria dali a poucas horas em Florianópolis, contendo a marca de Mariana no material publicitário. Em vista disso, Mariana imediatamente procurou seu advogado para saber as medidas cabíveis contra essa violação. Veja, diante dessa situação, Mariana poderá ingressar em juízo, veja, letra A, com pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, requerendo liminarmente o pagamento de perdas e danos, devendo o réu ser citado para contestar o pedido em 15 dias. Fez tanta confusão aqui nessa letra A, né? Evidentemente, a pretensão da Mariana, ela é uma pretensão satisfativa, né, e não meramente acautelatória. Ela já deseja que, nesse caso, suspender esse evento. Ela deseja que esse evento não se realize, não suspender o evento, perdão, mas ela deseja que o evento, caso se realize, não apresente a sua marca, né? Não se valha da sua marca. Então, o que ela quer aqui a título de tutela provisória de urgência é uma tutela de caráter satisfativo, né? Uma tutela que já realize o direito de maneira antecipada. Então, não é tutela cautelar, mas é uma tutela antecipada. A letra B disse que a Mariana poderá requerer a tutela de evidência liminarmente, pois a violação da sua marca pode ser comprovada apenas documentalmente, o que é suficiente para amparar um pedido de tutela da evidência. Não é tutela da evidência, é tutela de urgência, né? Nesse caso, aqui claramente existe uma urgência, porque o enunciado disse que o evento aconteceria dali a poucas horas, e mais, não existe nenhuma tutela da evidência que possa ser concedida tão somente em virtude de os fatos já estarem comprovados documentalmente, tá? Então, não existe a possibilidade de uma tutela da evidência que se contente
tão só com o preenchimento desse requisito. A letra C vai dizer assim: mais uma vez, com pedido de tutela cautelar, devendo trazer na inicial todas as causas de pedir e pedidos pertinentes, pois efetivada a cautelar, a causa de pedir não poderá ser aditada no momento da formulação do pedido principal. Tema, inclusive, foi o objeto de uma das respostas, do primeiro ENAM. Caso se tratasse, não se trata, mas caso se tratasse de uma medida cautelar, estaria errado dizer que, no momento da formulação do pedido principal, a causa de pedir não poderia ser aditada. É possível, sim, no momento da formulação do pedido principal, aditar a causa de pedir. Vamos ver se a letra D está melhor. Pedido de tutela antecipada em caráter antecedente. Começou bem, Pois a urgência é contemporânea à propositura da ação, ciente de que, se a tutela for deferida, eventual aditamento deverá ser feito nos mesmos autos, sem a incidência de novas custas. Esse aqui, o tão importante e cobrado, artigo 303, Esse aqui é um clássico exemplo de tutela antecipada antecedente. Uma situação de excepcional urgência, grande urgência, como aqui nesse caso, em que dali poucas horas teríamos a ocorrência de um evento e a Mariana queria que a sua marca não fosse exposta naquele evento. Urgência contemporânea à propositura da ação, o que permite que a parte autora peça tão somente uma tutela antecipada em caráter antecedente, indicando qual será o pedido final. Ela não formula o pedido final, justamente porque ela sabe que, seja em caso de indeferimento, seja em caso de deferimento da medida, ela poderá retornar aos autos. Indeferida a medida, ela tem 5 dias para emendar a petição inicial, sob pena de indeferimento. Deferida a medida, ela sabe que ela tem um prazo de no mínimo 15 dias para fazer o aditamento dessa peça. Esse aditamento que consiste em quê? Complementar a documentação, complementar a argumentação, formular o pedido principal, confirmar o pedido principal, e tudo isso, como bem disse a letra D, nos mesmos autos e independentemente da incidência de novas custas. Então, perfeito, nossa letra D. Deixa eu ver o erro da E. Pedido de tutela antecipada em caráter incidental, ciente de que, caso a tutela seja concedida e posteriormente reformada, as perdas e danos demandarão o ajuizamento de ação própria pelo réu, pois não podem ser liquidadas nos autos em que a medida tiver sido concedida. Então vamos lá, com calma e por partes. Há algum impedimento para que a Mariana pedisse uma tutela antecipada em caráter incidental? Não. Poderíamos ter um pedido de tutela antecipada em caráter incidente. Ela poderia formular já numa petição inicial padrão, vamos chamar assim, perfeita e acabada, completa e acabada, um pedido de tutela antecipada. Aí seria uma tutela antecipada incidente. Agora, o erro da letra E está aqui ao dizer que, caso a medida fosse concedida e posteriormente reformada, as perdas e danos demandariam o ajuizamento de ação própria pelo réu. O artigo 302 ele é específico ao dizer, no parágrafo único, que é possível a reparação pelos danos sofridos, sempre que possível, nos mesmos autos. Então, não se faz absolutamente necessário uma ação própria para que as perdas e os danos sejam apurados. Tá bom? Boa questão. Então, vamos só confirmar? Letra D de dado. Ainda sobre o tema, quis trazer para vocês também aqui essa questão de 2021, falando especificamente sobre tutela cautelar no CPC. Sobre ela, assinale a alternativa correta. Vamos ver o que essa vai nos reservar. A letra A vai dizer assim, que caso o réu não conteste o pedido cautelar no prazo de 5 dias, ficará ele revel, porém não incidirá o efeito material da revelia.
Não é bem assim, né? O artigo 307 do CPC é muito claro ao dizer que, apresentado o pedido de cautelar, o réu será citado e, no prazo de 5 dias, ele pode contestar ou, caso não conteste, haverá sim uma presunção de veracidade dos fatos alegados contra ele e o juiz decidirá em 5 dias. A letra B diz assim: cessa a eficácia da tutela cautelar concedida em caráter antecedente se o pedido principal não for formulado no prazo de 15 dias. Não, né? Aqui temos que o prazo para a formulação do pedido é de 30 dias e o artigo 309, inciso 1, traz essa como sendo uma das hipóteses de cessação da eficácia da cautelar. A cautelar concedida em caráter antecedente, ela perde sua eficácia e o processo é extinto sem resolução de mérito, eu complementaria, caso o pedido principal não seja formulado em 30 dias. A letra C diz: formulado o pedido de tutela cautelar antecedente, não pode este ser recebido como pedido de tutela antecipada, considerando tratar-se de tutela de urgência distinta. Não. O artigo 305, parágrafo único, 305, parágrafo único, é claro ao estabelecer a fungibilidade entre a tutela cautelar e a tutela antecipada. Esse artigo prevê a chamada fungibilidade progressiva, em que a parte faz um pedido de tutela cautelar, mas na verdade ela deseja uma tutela antecipada. Nesse caso, o juiz vai receber o pedido como se fosse de tutela antecipada e dar processamento a esse pedido lá nos termos do artigo 303. Agora, vale lembrar, a título aqui de aprofundamento, que embora o Código só preveja essa fungibilidade progressiva, onde eu peço o cautelar e o juiz concede a tutela antecipada, e o juiz pode apreciar o pedido como sendo de tutela antecipada, também é admissível a chamada fungibilidade regressiva, que é quando a parte formula um pedido de tutela antecipada, mas o juiz entende que ele tem natureza de cautelar. Aí ele dá seguimento ao feito, ali de acordo com os artigos 305 e seguintes, tá bom? Então, bem errada a letra C por isso. Vamos ver se a D está melhor. Se a medida cautelar for indeferida com fundamento na prescrição ou decadência, isso obsta o acolhimento de futuro pedido principal relativo a esses. Aqui está ok, né? O artigo 310 é que vai nos ajudar. A gente sabe que, como regra, o indeferimento do pedido cautelar não obsta nem influi no julgamento do pedido principal. Essa é a regra. Alguns chamam isso de princípio da invulnerabilidade do pedido principal. Ou seja, o pedido principal ele não é vulnerável à sorte, né, àquilo que acontece com o pedido cautelar. Eu posso ser totalmente derrotado na minha pretensão cautelar e nem por isso eu fico impedido, ou nem por isso, de alguma forma, isso influencia o julgamento do pedido principal. Mas o próprio artigo 310 diz, né, salvo se for reconhecida a prescrição ou a decadência. Então, reconhecida a prescrição ou a decadência, isso já impede o pedido principal de ser formulado, né? Uma vez que aqui a gente tem o que alguns chamam de julgamento deslocado. Por quê? Porque é permitido que no processamento da cautelar o juiz já decida uma questão de mérito atinente ao pedido principal. Então, por questão de economia processual, duração razoável do processo, já se permite que no momento de analisar o pedido de cautelar, o juiz mire lá na frente, mire numa questão atinente ao pedido principal, como é o caso da prescrição da decadência, e eventualmente a decrete. Certinho, letra D, artigo 310. Me ajude a encontrar o erro da letra E, que diz assim: caso concedida a medida cautelar, deverá ser proposta ação principal por meio de inicial em autos próprios, a ser distribuída ao mesmo juízo da cautelar. Mais uma vez esse tema vindo à tona, né? Não é caso de ação principal, não é caso de petição inicial, não é caso de autos apartados nem de distribuição. É caso apenas
de se formular no mesmo processo, nos mesmos autos, um pedido, né, o pedido principal dentro daquele prazo de 30 dias. Então, bem errada essa letra E. Vamos ver a próxima? Essa próxima vai tratar agora de outra espécie de tutela provisória, a tutela da evidência, lá do artigo 311. Então, selecionei aqui, né, passando por tutela antecipada, cautelar, agora tutela da evidência. Vamos ver. Essa aqui vai começar, então, colocando 3 alternativas e a gente vai dizendo se estão certas ou erradas. A 1 diz assim: é vedada a utilização de tutela de evidência para tratar a falta de eficácia da sentença decorrente do efeito suspensivo da apelação. Não é vedada. Vou te explicar isso aqui. Olha só, pessoal. A apelação é um recurso que, como regra, tem efeito devolutivo e suspensivo. Ok? Ok. Agora, para que a apelação tenha efeito tão somente devolutivo, para que a apelação não tenha efeito suspensivo, o que pode ser feito? O juiz pode, na própria sentença, conceder uma tutela da evidência. Porque se o juiz ele concede a tutela da evidência na própria sentença, ele fará com que, se for interposta uma apelação, a apelação não tenha efeito suspensivo. Por isso que é errado dizer que é vedado, porque não é vedada, é permitida a utilização da tutela da evidência para tratar a falta de eficácia da sentença decorrente do efeito suspensivo da apelação. Então, você trata a falta de eficácia da sentença justamente porque, quando se concede a tutela da evidência na sentença, você subtrai o efeito suspensivo de uma eventual e futura apelação. Então, está errada essa primeira. A segunda fala assim: o juiz não pode decidir liminarmente acerca de tutela da evidência fulcrado em caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório. Veja bem, essa aqui é a hipótese do 311, inciso 1. É a tutela da evidência quando ficar caracterizado abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Percebam, pessoal, em casos assim, me parece que, obviamente, até por força do que dispõe o parágrafo único, mas me parece tão óbvio isso, não tem como o juiz conceder uma tutela da evidência baseada nessa hipótese, ou baseado nessa hipótese, sem antes citar o réu, ou seja, liminarmente. Como que o juiz vai configurar o abuso do direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório do réu sem que antes ele tenha sido citado? Então, claro, não é possível uma decisão liminar de tutela da evidência nessa hipótese específica. Então, está correta a alternativa 2, é correto dizer que o juiz não pode decidir liminarmente. Vamos para a 3. A 3 diz assim: a não irreversibilidade dos efeitos do provimento é requisito tanto da tutela de urgência quanto da tutela da evidência. Primeiro, né? Cuidado com não irreversibilidade, né? Não irreversibilidade significa o mesmo que reversibilidade. Então, a reversibilidade dos efeitos do provimento é requisito apenas para a tutela de urgência antecipada. O artigo 300, parágrafo 3º, traz como requisito para a tutela antecipada a não irreversibilidade dos efeitos, ou seja, a reversibilidade dos efeitos. Então, errada a terceira, está correta apenas a segunda. Vamos achar alguma coisa nesse sentido. Letra B, tá bom? Muito bem. Ótimo. Dito isso, vamos seguir? Vamos agora para uma questão aqui de 2023, magistratura do Mato Grosso do Sul, que vai narrar a seguinte situação e você vai me acompanhando. Caio intentou ação de reintegração de posse. Calma que a gente não está falando de procedimentos especiais ainda não, tá? Está falando de reintegração de posse aqui, mas ainda a gente está nas tutelas provisórias. Caio
intentou a ação de reintegração de posse em face de Tício, né? Então os famosos aqui, Caio e Tício, alegando que o Tício ocupava indevidamente o seu imóvel há mais de 2 anos. Embora reconhecendo que a ação possessória que então ajuizava não era de força nova, realmente, né, porque a perda da posse se deu há mais de ano e dia, o Caio ele formulou em sua inicial um requerimento de medida liminar, aferrando-se ao argumento de que o esbulho perpetrado por Tício lhe vinha causando enormes prejuízos financeiros, que inclusive estavam comprometendo a sua subsistência. A despeito do juízo positivo de admissibilidade da demanda, o juiz indeferiu a liminar vindicada. Segue. Depois de ofertadas a peça contestatória e as petições em que ambas as partes especificavam as provas que pretendiam ver produzidas, Caio apresentou uma nova petição na qual atribuía a Tício a prática de condutas processuais que, em sua ótica, evidenciavam abuso do direito de defesa e propósito manifestamente protelatório. O autor da ação concluiu o seu arrazoado com requerimento de decretação imediata de sua reintegração de posse em relação ao imóvel objeto da ação. Apreciando os novos argumentos de Caio, o juiz da causa concluiu pela sua solidez, razão por que deferiu o seu pleito e decretou a tutela provisória vindicada. Para fechar, no tocante à primeira tutela provisória requerida por Caio, indeferida, e à segunda, deferida, é correto afirmar que suas naturezas jurídicas são respectivamente de quê? Cautelar e tutela antecipada? Cautelar e tutela da evidência? Antecipada de urgência e antecipada da evidência? Antecipada da evidência e antecipada de urgência? Ou ainda, tutela antecipada da evidência e tutela antecipada também da evidência. Veja bem, pessoal, aqui é uma combinação, né, de tutela provisória com uma menção que a gente precisa fazer, uma menção honrosa aqui ao tema das ações possessórias. Perceba, quando se tem uma ação possessória de força velha, como é o caso, essa ação possessória proposta quando o esbulho se deu, aqui no caso uma reintegração de posse, então o esbulho, quando o esbulho se deu há mais de ano e dia, a ação possessória nesse caso, embora ela tenha natureza possessória, ela não segue o procedimento especial do Código de Processo. Sendo assim, quando a ação possessória é de força velha, a parte autora não pode pedir aquela liminar do artigo 562 do CPC, aquela liminar que não depende da prova de urgência para ser concedida. Quando a possessória é de força velha, eu posso até obter uma medida liminar, mas nesse caso, a liminar ela tem que ser de tutela antecipada. E aí então eu preciso demonstrar, além da probabilidade do direito, o risco de dano. Então a primeira tutela provisória que ele pediu e foi indeferida foi tutela antecipada. E a segunda, até fazendo um gancho com a questão anterior, que falou em abuso de direito de defesa e manifesto propósito protelatório, foi tutela da evidência. Então, tratam-se aqui de tutela antecipada de urgência e tutela da evidência. Só temos isso onde? Temos isso aqui na letra C. Tutela antecipada de urgência e tutela antecipada da evidência. Ok? Vamos conferir? Certinho, letra C. Ótimo. Dito isso, vamos agora para a nossa próxima questão, envolvendo aqui essa recentíssima prova da Câmara Municipal de São Paulo, prova da FGV de 2024. Vamos lá? Olha o que ela nos traz. A sociedade Joaquim Lisboa Administração de Bens, Sociedade Unipessoal Limitada, ela promoveu uma ação de indenização por danos materiais e morais em face da Sociedade Beta Gama Participações Empresariais Limitada, proprietária da Fazenda Mezanino, localizada na zona rural de Araraquara.
Alega a autora que administra o imóvel fazenda mezanino, sendo responsável pelos pagamentos das despesas do bem, como ITR, contador e honorários advocatícios. Asseverou que, apesar de desempenhar seu trabalho, está sem receber a sua contraprestação nos últimos 6 meses. Na inicial, a pedido de tutela provisória. Com base nessa situação, me ajudem a encontrar a alternativa correta. Letra A. Se a petição inicial ajuizada pela autora for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável, o juiz de direito poderá liminarmente conceder a tutela da evidência. Olha o problema aqui, ó. Veja, nós temos 2 situações na tutela da evidência em que não se admite a concessão de uma medida liminar. A primeira nós vimos em questões passadas, que é quando a tutela da evidência se baseia em abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório. A outra hipótese de tutela da evidência que não admite decisão liminar é justamente essa aqui, que é quando o autor ele traz prova documental dos seus fatos, a que o réu não opõe prova capaz de gerar dúvida razoável. Mas, por óbvio, não temos como configurar os requisitos dessa tutela da evidência sem que antes o réu seja citado. Então não é possível conceder liminarmente essa tutela da evidência, conforme dispõe inclusive expressamente o artigo 311, parágrafo único, tá? Então, nessa letra A, obviamente não tem como conceder de forma liminar a tutela da evidência. A letra B diz assim, que a tutela da evidência no direito brasileiro só se admite quando se tratar de pedido rei persecutório, fundado em prova documental adequada de contrato de alienação fiduciária. Tá tudo errado aqui, né? Primeiro porque a tutela da evidência no direito brasileiro, ela é admissível não só nessa suposta hipótese aqui, que na verdade nem foi bem construída essa hipótese, conscientemente, porque na verdade, né, o que nós temos no artigo 311, inciso 3, é a possibilidade de uma tutela da evidência fundada em prova documental adequada de contrato de depósito, né, e não de contrato de alienação fiduciária. E ainda que se referisse ao contrato de depósito, estaria errada. Por quê? Porque não seria a única hipótese, né, admitida para a tutela da evidência. Letra C. Caso a autora, na exordial, faça alegações de que, de fato, puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada, poderá ser concedida liminarmente a tutela da evidência. Veja, essa alternativa foi dada como errada, pessoal, mas foi dada como certa, mas tem um sério problema aqui, né? Porque me parece que faltou falar alguma coisa, né? Porque certamente quiseram se referir ao artigo 311, inciso 2, que diz que cabe tutela da evidência quando os fatos do autor estiverem documentalmente comprovados e o seu pedido estiver alinhado, atenção, a tese, mas não simplesmente tese, né? Tese firmada em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, de julgamento de recursos repetitivos ou de súmula vinculante, né? Então, não só aqui, né? E houver tese firmada. Tese firmada onde, né? Então, pressupondo que quiseram dizer que essa tese é a tese do 311, inciso 2, aí tudo bem, né? Mas, de toda forma, tá aí como correta. Mas vamos ver se as outras realmente estão erradas. Olha só. Na situação narrada, letra D, a tutela de evidência depende por parte da autora da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pessoal, tutela da evidência, o grande fator que a distingue da tutela de urgência é justamente a absoluta desnecessidade de prova, né, de risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O que demanda risco de dano ou perigo de dano, né, ou risco ao resultado útil do processo é tutela de urgência, né? Então, nem pensar na letra D. Deixa eu ver a letra E. Em caso de tutela de evidência, a inicial indicará a lide seu fundamento,
a exposição do sumário do direito que se busca assegurar e o risco ao resultado útil do processo. Aqui copiaram o artigo 305, né, que traz os requisitos para uma tutela cautelar antecedente e jogar a tutela da evidência aqui nesse fogo. Não tem nada a ver. Isso aqui são os requisitos de uma petição inicial para tutela cautelar antecedente. Então, bem errada, ficou de fato aqui como correta, mas com ressalvas, né? A nossa letra C. Vamos agora para a nossa última questão aqui desse nosso bloco, essa questão que vai tratar da vítima de um atropelamento. A vítima de um atropelamento que ajuizou uma ação em face do condutor do veículo, pleiteando a sua condenação ao pagamento das verbas indenizatórias dos danos materiais e morais alegadamente sofridos. Depois de ofertada a peça contestatória, veio aos autos a notícia de que, em razão do mesmo fato, o Ministério Público oferecera denúncia em desfavor do réu, a qual foi recebida pelo juízo criminal, estando o processo ali em curso em fase de colheita de provas. Nesse contexto, é lícito ao juiz da causa cível. Letra A. Determinar a suspensão do feito no aguardo do advento da decisão do juízo criminal, devendo a medida ter prazo determinado. Olha que interessante essa questão aqui, para a gente fazer uma revisão, né, do artigo 315, que de fato prevê que o processo cível será suspenso quando a apuração do fato depender de decisão da justiça criminal. Então, bem lembrado, né, uma hipótese de suspensão pela ocorrência da chamada prejudicialidade externa, né? Por quê? Porque existe ali a dependência do julgamento de uma causa no âmbito da justiça criminal para que a causa cível possa seguir. Chamada também de prejudicial externa heterogênea. Por quê? Porque é julgada, essa prejudicial, ela está em outro ramo, né? Não em outro ramo do judiciário, mas ali está sendo processada por uma vara de competência absoluta distinta. E continuou dizendo que deve a medida ter prazo determinado, certo? Porque o prazo é de até 1 ano. Então, ficará suspenso só por até 1 ano o processo nessas hipóteses, tá bom? Então, correta a letra A. Vamos ver o erro das outras? Letra B. Determinar a suspensão do feito, certo? No aguardo do advento da decisão do juízo criminal, certo? Devendo a medida vigorar até a efetiva solução do processo. Não, ela tem prazo determinado de até 1 ano. Letra C. Extinguir o feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, pois a sentença penal condenatória já é um título executivo judicial. Não, né? Aqui é caso realmente de suspensão. É até verdade que se houver uma decisão transitada em julgado no âmbito da justiça penal, ela é título executivo. A sentença penal condenatória é título executivo judicial. Letra D. Extinguir o feito sem resolução de mérito, também não, acolhendo o pleito indenizatório autoral, pois o recebimento da denúncia em desfavor do réu já induz, não, de jeito nenhum, né? E letra E. Declinar da competência para processar e julgar o feito em favor do juízo criminal. Também não. Então, de fato, aqui é uma necessária revisão sobre o nosso artigo 315. A suspensão do processo quando a apuração do fato depender de manifestação da justiça criminal. Suspensão pelo prazo de até 1 ano, sem o que o juiz dá continuidade ao feito cível. Tá claro? Muito bem. A gente fecha mais esse bloco e volta já falando de outros pontos aqui, já saindo da suspensão do processo e entrando em aspectos sobre pedidos. Tranquilo? Até já!